Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que ganhou repercussão nos últimos dias aqui na capital gaúcha. Se trata do caso da pediatra, que alegou a filiação político-partidária dos pais para negar atendimento de consulta a uma criança. Os nossos convidados para o programa de hoje são os seguintes: o especialista em Direito Médico do Grupo Educacional INEP, Faustino da Rosa Júnior. Nós temos também aqui no estúdio o vereador Adelicel, do Partido dos Trabalhadores, e também o advogado Ramiro Goulart, que representa a vereadora suplente Ariane Leitão, que é a mãe da criança. Nós também convidamos a médica envolvida neste caso, que é a pediatra Maria Dolores Bressan, que não retornou aí às nossas ligações. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência, aos nossos debatedores, aos nossos convidados também, muito obrigado pela presença. Eu começo, então, com o advogado Ramiro Goulart, que representa a vereadora suplente Ariane Leitão, que é mãe do menino, né, que esteve envolvida nessa questão. O senhor nos situar o que de fato ocorreu neste caso, né, nessa negativa da consulta, né? E foi essa realmente a alegação da pediatra, essa questão político-partidária? Seja muito bem-vindo aqui ao Porto Alegre em Debate. Olá, inicialmente eu gostaria de agradecer a presença dos colegas, agradecer por estar eu aqui podendo representar a minha cliente, podendo explicar a situação fática, como ela se coloca no meio jurídico, no meio social e também no meio político. A minha cliente, ela me procurou dias atrás, cerca de 2 semanas atrás, afirmando que a médica havia desmarcado uma consulta já marcada para a semana seguinte com o seu filho de 13 meses, uma criança, em virtude de opinião político-partidária, em virtude de alinhamento político com o Partido Trabalhista, o Partido dos Trabalhadores, enfim. Logicamente, nós conversamos bastante sobre isso. Ela estava bastante chateada, bastante indignada com a forma como se deu como foi desmarcado a consulta. Eu pensei, conversei, enfim, dei uma lida sobre toda a legislação pertinente. E o que me pareceu é que esta médica incorreu ela foi desrespeitosa. Ela poderia, talvez, de outra forma, se negar a prosseguir no atendimento, contanto que ela cumprisse alguns requisitos. Indicar novo médico, atender a última consulta, mas não da forma como se deu, não alegando os seus motivos e não por uma discriminação que é uma discriminação proibitiva, que é uma discriminação política. Nós estamos aqui a tratar também de uma questão política, mas fundamentalmente de uma questão pessoal, de uma questão moral, de uma questão ética. O que está em jogo aqui é a ética da profissão da medicina, que não pode ser, em hipótese alguma, violada. O direito ele não permite que se haja esse tipo de quebra sem que se tenha uma consequência e é uma consequência danosa sobre todas as pessoas, sobre as pessoas envolvidas, mas também sobre a sociedade, porque isso repercute de um modo negativo em toda a sociedade. Imagina que todos nós agora deixemos de atender as pessoas simplesmente por sua vinculação política. Onde nós podemos chegar? Isso já foi feito na história desse país e na história mundial já ocorreu uma série de fatos em que as pessoas deixaram de atender por motivos outros, por motivos injustificáveis. E esse é um motivo injustificável. O motivo em si, ele é absolutamente injustificável. Não há sentido, não há razão ética que permita ela, sem dar um tempo, sem determinar um tempo, sem indicar um novo profissional. Ok. Uma alegação feita pelo presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Paulo Argolo, de que havia doutrinação. Não houve doutrinação. Em nenhum momento
Eu tenho toda a conversa por WhatsApp. Logicamente, eu não tenho a conversa feita dentro do consultório médico. Eu não teria como ter. Mas em toda a conversa por WhatsApp, não há em nenhum momento qualquer explanação a respeito de questões políticas. Não. Ocorre que o dia em que ela se negou a prosseguir o atendimento foi um dia nacionalmente muito complicado. Que foi o dia da liberação das escutas ilegais, e eu friso aqui, ilegais, ainda que não seja partidário, ilegais do juiz Moro, sobre de telefonemas entre, de um lado, a Dilma Rousseff, presidente, e de outro lado, o Lula. Ok, só para a gente dar esse start aqui no debate, deixa eu também trazer algumas questões aqui e deixar claro que nós convidamos também, participaria do debate que já estava confirmado, o vereador Dr. Tiago Duarte, do Democratas, estava confirmado para participar aqui, ele como médico, para trazer a sua opinião também como profissional do setor, mas ele nos informou logo cedo de que, em função de uma emergência médica, ele não poderia comparecer e permaneceu no atendimento no hospital. Então, em função dessa ocorrência médica, ele teve que seguir no plantão e não pôde comparecer aqui ao debate. Trazer alguns elementos também para que a gente possa colocar aqui na nossa conversa. Vou passar já aqui a palavra ao Dr. Faustino, mas dizer que nós também convidamos o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. O Simers informou que não está mais se manifestando sobre o tema. No entanto, divulgou recentemente também um pedido que eu gostaria de trazer também para o nosso debate, para que a gente possa discorrer sobre essa questão. É um pedido que está aqui, falando sobre ética médica, o que diz o código, divulgado pelo Sindicato Médico. Diz aqui, vou ler. Em face da polêmica que gerou em torno de uma médica que preferiu encaminhar um paciente a outro colega, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul reitera: 1. É direito do médico escolher quem vai ou não atender, conforme o artigo 7º dos princípios fundamentais do Código de Ética Médica, que determina literalmente, abre aspas, o médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames da sua consciência ou quem não deseje, excetuando as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde. 2. Diante da notória exploração partidária que vem se fazendo a respeito desse tema, o Sindicato Médico se mantém intransigente na defesa da ética dos direitos da categoria médica e da saúde e não se prestará a ser usado para fins eleitoreiros. No entanto, também em relação ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o presidente Paulo de Argolo Mendes, antes desse pedido, também já havia se manifestado na imprensa, trazer mais uns argumentos para que a gente possa debater, já havia se manifestado na imprensa com a seguinte entrevista, alguns trechos que a gente vai colocar também, abre aspas. Isso é uma questão de uma relação interna entre médico e paciente, em que o médico foi absolutamente leal, franco, limpo. Às vezes, as pessoas militantes de um partido fazem proselitismo constante em toda parte. Ela, a médica, cansa e diz, olha, sabe, prefiro não atender, me incomoda, me aborrece. Essa tua conversa me irrita, eu tô cansada dela. Faz o seguinte, procura outro colega que vai ter o prazer em te atender. Palavras do presidente do Sindicato Médico, Paulo de Argolo Mendes, em outro momento aqui, falando sobre esse caso na imprensa aqui de Porto Alegre. Nós também convidamos para participar desse debate o Conselho Regional de Medicina. O Conselho preferiu também não participar, não mandar representantes, no entanto, disse que abriu uma sindicância interna para apurar a conduta da médica. Feito esses esclarecimentos, passo aqui para o Dr. Faustino, que possa discorrer sobre o que foi colocado já aqui na abertura do programa e também sobre essas questões que a gente trouxe aqui para o debate. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, quero agradecer a TV Câmara pelo convite, quero saudar os meus colegas de bancada, o Dr. Ramiro, meu amigo, vereador Adele. A ideia é consolidar algumas questões sobre fatos objetivos que dizem respeito a essa questão, eu diria não de negação de atendimento, mas de renúncia ao atendimento, porque entendo que o nosso Código de Ética Médica diferencia ambas condutas. Na verdade, eu quero dizer aos telespectadores que a questão me parece que tem sido mal colocada, ou melhor, a questão técnica, a questão jurídica, a questão ética e a questão social que envolvem a situação têm ficado deixadas de lado quando se discute este caso,
caso, em detrimento de questões político-partidárias. E, na verdade, o caso, muito embora tenha se dado como motivo uma questão de opção político-partidária que envolve tanto a questão da médica quanto a postura da mãe, dos genitores do paciente em questão, me parece bem claro de que a conduta está prevista na nossa legislação. Na verdade, o Código de Ética Médica, pedindo vênia ao meu colega e amigo Ramiro, ele prevê bem claramente que a medicina deve ser exercida como uma profissão que está a serviço da saúde do ser humano e não pode ser exercida sem nenhuma espécie de discriminação. Porém, isso já diz o seu primeiro princípio fundamental. Porém, no inciso 7º, ou seja, o 7º princípio fundamental, diz como se dá justamente esse exercício e aqui discriminação se diz respeito. Se diz respeito justamente ao fato de o médico poder eleger quem vai atender e, por outro lado, verificar por quais motivos ele pode recusar um atendimento, já que ele está livre, como qualquer outro profissional liberal, para decidir a quem vai prestar o seu serviço. Claro que ele tem que se acometer de algumas questões de diligência, como bem o colega disse, e que entendo bem claro que no caso, especialmente por ter sido usado um e-mail inequívoco, já que houve, até por uma questão tecnológica do WhatsApp, foi possível confirmar o recebimento e leitura da mensagem, isso é um ponto importante, porque tanto a médica quanto a Ariane tinham a mesma configuração, o que permitiu saberem que houve a confirmação de leitura, ou seja, me parece que foi uma comunicação de forma inequívoca. Vou explicar por quê. O inciso 7º dos princípios fundamentais do Código de Ética Médica prevê que o médico pode se recusar ou renunciar por qualquer motivo que o entenda, desde que não se trate de caso de urgência, de emergência, da ausência de outro médico, que é o caso de alguns problemas quando nós temos no interior, onde só há um médico ou dois médicos no município, e quando há o caso de uma potencialidade de agravamento da saúde. Em nenhum destes casos se enquadra o caso concreto. Por quê? Porque, na verdade, se tratava de uma consulta de ordem rotineira, com fins pediátricos, comum, onde, por um outro lado, nós estamos num contexto jurídico irrelevante, porque Porto Alegre tem uma enormidade de profissionais da área da pediatria, que atuam na área da pediatria, tanto em nível particular quanto no nível público, ou seja, havia uma farta oferta de profissionais da área, e tampouco havia a questão de risco atinente à saúde da criança, seja para o agravamento, ou seja por não ter um outro especialista na área para atender, porque se tratava de uma consulta de rotina. Tampouco era caso de urgência e emergência, vamos deixar bem claro. Entendo, na verdade, que o que ocorreu e que está sendo ignorado por todos os veículos foi a absoluta incidência do capítulo 5, artigo 36, parágrafo único do Código de Ética Médica. O que trata o capítulo 5? Das vedações na relação entre o médico e o paciente e seus familiares. Nós temos lá a expressa proibição, ou seja, é vedado ao médico renunciar a um atendimento, com uma exceção. Quando ele entender de que, por qualquer motivo, por um motivo que lhe convier, de que não lhe convém e não vai ser interessante, não vai ser produtiva, ou por uma questão de mal-estar, que é o que nós chamamos constitucionalmente de objeção de consciência, poderá isso interferir na realização do seu ato médico, ele pode, a qualquer momento, e inclusive previamente, renunciar a um atendimento que já estiver fazendo ou se negar a um atendimento se ainda não o iniciou. Portanto, no caso de renúncia, que é justamente o artigo 36, parágrafo único, ele renuncia desde que ele tome 4 medidas acautelatórias. Primeiro, não seja um dos casos vedados que são excepcionais do inciso 7º do princípio fundamental, que é o caso de urgência e emergência que eu já comentei, a ausência de outro médico ou agravamento da saúde. Segundo, é preciso informar, e aí é que entra toda a nossa discussão, precisa informar a sua renúncia, o seu desinteresse em prosseguir com um atendimento ao responsável legal, já que no caso se tratava-se de um menor, ao responsável legal, e isso foi feito.
A questão é que o código prevê que isso não precisa ser motivado. Eu não preciso exteriorizar os motivos da minha renúncia. E houve uma exteriorização. E essa exteriorização é que, me parece, é a questão de fundo que está em discussão. Ok. Tem na sequência do Código no Código de Ética Médica também tem uma questão que se coloca assim, no capítulo 4 dos direitos humanos, é vedado ao médico tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sobre qualquer pretexto. Não lhe parece essa... Quando o tratar, ela está se negando ao tratamento, está bem claro, porque o capítulo 4 já fala quando há o tratamento em andamento. Ali nós temos a possibilidade de recusa a continuidade do tratamento. No ato médico, ela tem que se tratar com humanidade. E aí vou dizer mais, pelo que pude ler do caso, tá? Já que falo aqui como técnico, não falo como parte, não havia, até o momento, não havia nenhuma queixa da senhora Ariane, mãe genitora do paciente, da criança, não vou falar o nome aqui, tanto que ela queria marcar uma nova consulta, ela queria dar continuidade no tratamento. Já estava marcado. Okay. Exato. Já estava marcado. Deixa a gente também colocar aqui o vereador Adelicel nessa conversa aqui, porque esse tema, de alguma forma, ele também acabou repercutindo aqui na Câmara de Vereadores. Inclusive, o Partido dos Trabalhadores protocolou uma moção de repúdio à médica na semana anterior, na semana passada, na sessão plenária, que eu gostaria que o senhor também falasse sobre esse tema, né? E como ele acaba repercutindo aqui no Legislativo da Capital. Seja muito bem-vindo ao Porto Alegre Debate. Obrigado. É uma grande oportunidade que nós temos aqui na TV Câmara e no plenário da Câmara, na sociedade, discutir princípios. O que vem antes de qualquer coisa, nós temos uma Constituição de 1988, já no início, no artigo 1º, inciso 3, está lá estampado a dignidade da pessoa humana. Lá no artigo 5º, nós temos uma retomada de novo desse conceito, que é um princípio básico. Aqui não se trata de discutir questões, firulas e anotações, por mais positivadas que estejam no Código de Ética, antes de discutir uma coisa que é maior, que é a Constituição Federal e os princípios gerados na Declaração Universal dos Direitos do Homem. E tem mais, a Constituição de 88, ela avança, ela fala genericamente, ela adentra a questão da pessoa humana. E é um bom momento de retomar aqui os princípios filosóficos do grande filósofo alemão Immanuel Kant. A pessoa é um fim em si mesma. A pessoa é um fim em si mesma. Não importa se ela é jovem, criança, adulto, idoso, se ela tem a cor que tem, a nacionalidade que tem. Nós estamos discutindo a dignidade da pessoa humana. E a médica, ao romper unilateralmente a relação, ela rompeu um contrato. O contrato não precisa estar escrito. Quando eu telefono para um médico e marco uma consulta, começou uma contratualização, está no direito civil. E, portanto, nós temos aqui uma atitude inaceitável, intolerável diante dos princípios básicos, dos direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana. É disso que nós estamos discutindo, não é outra coisa. Então nós temos que nos valer do princípio que todo médico jura, que é o juramento de Hipócrates, lá o pai da medicina. As pessoas podem entrar na internet hoje em dia e pegar in totum, ou seja, globalmente o juramento de Hipócrates que os médicos fazem. Isso está acima de qualquer coisa, isso já está incorporado no pensamento, no modus operandi, no jeito de ser e de fazer da profissão médica. Não pode haver essa negativa unilateral. E foi claramente um preconceito. E os preconceitos estão colocados na nossa legislação como passíveis de pena. Esta médica vai sofrer e deve sofrer as devidas sanções profissionais através do Conselho Regional de Medicina, o CREMERS. Já sei que há uma abertura de sindicância e ela vai sofrer indiscutivelmente as penalizações civis e penais. Ela incorreu
numa quebra de contrato, portanto, está claramente colocado ali a quebra de contrato, bem como a quebra dos princípios fundamentais colocado na Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Portanto, ela está passível também da aplicação do Código Penal. E veja o seguinte, se nós formos lá na legislação penal, se nós formos lá na lei de execuções penais, o preso, ele tem todas as atenções da dignidade da pessoa humana, que são princípios que lá na LEP são garantidos, o atendimento. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei fundamental, vamos pegar, e lá está posto, com todas as letras, com todas as garantias, essa assistência para a criança. Nós estamos tratando de uma criança de 13 meses. Nós estamos falando de uma mãe. Nós estamos falando de uma contratualização feita. Essa história não pode se repetir. Não pode se repetir. Nós vimos como isso começou com o nazifascismo na Europa no século passado. Ok, obrigado, vereador. Deixa eu trazer também aqui esse WhatsApp, né, que foi a questão que acabou sendo divulgada aí pelos meios de comunicação, então é uma questão que está aí, pode ser consultado pelas pessoas também, que foi o comunicado da médica para a vereadora suplente Ariane. Diz a médica: bom dia, Ariane, estou neste instante declinando em caráter irrevogável da condição de pediatra do filho dela, também não vou citar aqui o nome do menino, né? Tu e teu esposo fazem parte dos Partidos dos Trabalhadores, ele do PSOL, e depois de todos os acontecimentos da semana, que culminou com o de ontem, no caso, que foi o dia anterior, né, onde houve a questão dos áudios, né, que foram divulgados, onde houve escárnio e deboche do Lula ao vivo e a cores, para todos verem, representante maior do teu partido, eu estou sem a mínima condição de ser pediatra do teu filho. Poderia inventar desculpas, te atender de mau humor, mas prefiro a honestidade que sempre pautou minha vida particular e pessoal. Se quiser, posso fazer um breve relatório do prontuário dele para tu levar a outro pediatra. Gostaria que não insistisse em marcar consultas mais, estou profundamente abalada, decepcionada e não posso de forma nenhuma passar por cima dos meus princípios. Porto Alegre tem muitos bons pediatras, estarás bem acompanhada, espero que compreendas. O princípio da vida e da dignidade humana estão acima de qualquer coisa. E aqui houve essa quebra, isso é inaceitável. A gente, em por intervalo, acho que a gente ainda tem alguns minutinhos. Deixa eu passar aqui só para o doutor aqui poder responder. O vereador fala nessa quebra de contrato, né? Há esse entendimento também e diante dessa questão que foi colocada aqui pelo WhatsApp, né? Que foi informado aí. Todo o contrato, especialmente o não formal, todo o contrato é passível de rescisão unilateral. E houve uma rescisão unilateral e ela é lícita, prevista no nosso Código Civil. E no que diz respeito às normas constitucionais, agora eu vou falar até que eu sou professor de Direito Constitucional, entendo, é bom lembrar que no Código de Ética Médica, que foi escrito pelo professor José Roberto Goldin, gaúcho, professor de Direito e de Medicina da PUC da Federal do Rio Grande do Sul, o nosso Código de Ética Médica, ele é um código gaúcho, né? Ele foi feito, esse novo código, justamente para atualizá-lo, para que ele atendesse aos ditames do novo Código Civil e da Constituição de 88, já que o antigo não atendia. E aí me vejo justamente realizado o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o fim, na verdade, é o fundamento do Estado brasileiro, cujo fim é o bem comum. Só que a forma de... como se manifesta a dignidade, a pessoa humana? Por meio do exercício dos seus direitos fundamentais. E aí nós temos direitos fundamentais, tanto dos pacientes, que estão assegurados, porque ela teria o dever de continuar, de dar as informações, como prevê o Código de Ética Médica, atualizar o prontuário e se colocar à disposição do automédico, como objetivamente ela fez, ela seguiu literalmente o artigo 36 do Código de Ética Médica, e por outro lado, ela não é obrigada a manter o atendimento, assim como qualquer outro profissional, inclusive, especialmente profissional liberal, como prevê o artigo 5º da Constituição. Só ele pode escolher quem o deseja, salvo essas situações onde a pessoa humana e sua dignidade possam ser atacadas, como urgência, emergência, onde aí a vida entra em jogo, porque a vida não está em jogo no caso em questão. Está em jogo, pedido vênia ao nosso vereador, ao meu colega, me parece a questão de: pode o médico ou não recusar
ou melhor, renunciar a um atendimento por uma opção, por uma objeção de consciência. Essa é a nossa discussão. E eu coloco aqui que há previsão legal e constitucional para isso. Ok. A gente vai fazer um breve intervalo, na sequência eu volto aqui com o advogado Dr. Ramiro, para que a gente possa também trazer quais os próximos passos aí nessa questão, né? A senhora que representa a vereadora suplente Ariane Leitão. Nós vamos fazer um breve intervalo, em seguidinho estamos de volta. Fique aí. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432.000 exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje tratamos aqui sobre esse assunto, esse tema que ganhou repercussão nos últimos dias aqui na capital gaúcha, em relação ao caso da pediatra que alegou a afiliação político-partidária dos pais para negar a consulta médica à criança. A gente fala agora, volta nesse bloco com o representante da vereadora suplente Ariane Leitão, o advogado Ramiro Goulart. Ou melhor, doutor, quais os próximos passos agora, né? E antes disso, como é que era estabelecido, como é que se tinha essa relação com a médica, há quanto tempo, né, o menino era atendido pela doutora, né, e quais os próximos passos agora, o senhor que está representando a sua cliente aqui no programa? A relação com a médica era desde o primeiro mês de vida do menino, cujo nome, logicamente, não vou. Lógico, é 1 ano, 12 meses de atendimento, em que foi um atendimento muito bem feito, muito diligente por parte da médica, mas que terminou desta forma, infelizmente, e por esses motivos de discriminação, enfim. Eu entendo, o Código de Ética entende, a Constituição também entende que também abarca esse tipo de discriminação, enfim, e repudia. Os próximos passos agora, nós entramos semana passada com uma denúncia no CREMERS. Desta denúncia abriu-se uma sindicância em que a médica poderá se manifestar. Ela tem 30 dias para se manifestar. Eu não sei se esse prazo já está correndo, eu imagino que sim. Terminado este pequeno procedimento, será analisado pelo corpo de membros do CREMERS e vão decidir se abrem um processo administrativo disciplinar, que pode implicar em algumas penalizações, desde a mais grave seria a cassação,